E olha a polêmica nas escolas, viu? O Ministério da Educação pretende proibir o uso do celular em sala de aula. O objetivo do projeto é melhorar o nível de aprendizado dos alunos e evitar que o aparelho celular prejudique ainda mais a concentração de crianças e adolescentes. E eu fui saber a opinião das pessoas e de alguns especialistas. Olha só. Ele está presente na rotina de milhões de pessoas. São muitas as facilidades dos smartphones e o uso deles no ambiente escolar está se tornando cada vez mais comum. Mas a prática tem prejudicado no rendimento escolar dos estudantes. Existem estudos que já deixam claro para a gente que o uso excessivo de telas acaba incidindo cognitivamente no nosso alunado, né? Então você tem um desenvolvimento do alunado, ele tem sido, de certa forma, atrapalhado por causa disso. E não só pela perspectiva dele estar com o celular em sala de aula, mas o hábito de estarmos com o celular o tempo inteiro, isso tem modificado, inclusive, a nossa perspectiva de ser humano de atenção. Hoje a gente tem uma dificuldade maior em concentração. E essa dificuldade maior em concentração, ela não vai ser revertida apenas em sala de aula, é na leitura de um livro, é na prática de uma atividade cotidiana, né? Tudo isso acaba sendo problemático por causa do uso de telas em excessividade. Pesquisas revelam que o uso do celular em sala de aula pode gerar não apenas prejuízo na concentração dos alunos, mas também na diminuição da criatividade. Pensando nisso, o Ministério da Educação está elaborando um projeto de lei com o objetivo de proibir o uso de celulares em escolas públicas e privadas no Brasil. A medida é vista de forma positiva por muitas pessoas. Eu acho que o aparelho celular na sala de aula é algo pode ser desprezível, porque a gente está com uma qualidade de ensino não muito boa. Então esse tempo que essa criança deveria estar estudando, ela está entretida com esse celular. Portanto, há um prejuízo intelectual com isso. Se for para uso escolar, a favor, mas se não for, sou contra, porque as crianças hoje em dia em casa já mexem no celular demais, aí mexer na escola também é errado, né? Botar uma criança, uma pessoa na sala de aula com o telefone, o professor falando sem no telefone, não tem condições. Você tem que pegar, ou vai assistir a aula ou vai ficar no telefone. Nos intervalos, tudo bem, deixa o telefone lá no intervalo, agora na aula não é possível, não tem condições. Aí o menino vai estudar, nem o menino, nem a criança, nem o adulto, vai só ficar no telefone o tempo todo, batendo papo pela internet, aí não tem condições. Eu acho incorreto. Eu acho que não deve ser usado, atrapalha. O comportamento excessivo é reflexo de uma sociedade dependente das novas tecnologias. Na verdade, a nossa sala de aula, a gente precisa entender que ela é um reflexo de toda uma sociedade, né? Enquanto uma sociedade ela vive situações claras fora da sala de aula, esses problemas eles também são levados para dentro de uma sala de aula, né? E a gente tem enfrentado um problema com o telefone celular, o uso de aparelho tecnológico, telas em excessividade, na nossa vida cotidiana, seja nas relações familiares, seja nas relações de amizade e também na relação de aprendizado. São muitos os desafios enfrentados pelos professores na busca pelo controle do uso dos aparelhos nas escolas. Nós fomos preparados para trabalhar com conteúdos e muito pouco preparados para trabalhar com os suportes ou os dispositivos pedagógicos. Então a gente precisa de um pouco mais de formação para isso, né? E um terceiro elemento, isso aí é geral de todos, professores, alunos, que está relacionado à cultura de consumo, né? A gente hoje, o sujeito mais importante é um influenciador digital, não é mais o pai, não é mais o médico, não é mais o professor. A gente que tinha figuras importantes na nossa vida que a gente acabou perdendo. Estipular limites de uso de telas é fundamental. E isso vale não só para os estudantes. Se a gente conseguir aprender a conviver com esses celulares desde a formação doméstica, familiar, a gente teria menos problemas na escola. Mas se a gente não conseguir aprender a conviver, essa tendência da proibição é também uma tendência radical, que você acaba cortando uma relação cultural que o aluno tem no dia todo em casa, por 4 horas em sala de aula, e que ele quer reproduzir essa relação e que ele não pode, que isso é proibido para ele, quando na realidade aprender a conviver seria o grande caminho para ele. Um desafio em tanto, viu?